Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta, buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente e gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal, em favor dos que ainda se retêm na retaguarda, ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu sabes como agir, pois que conheces o bem e ele, talvez, ainda não. Para a harmonização do ambiente, nós vamos fazer a leitura de Caminho, Verdade e Vida, número 29, Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, em Filipenses 4:11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora porcentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem.
pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui ou menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas possibilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo, chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? A lição de hoje fala sobre os nossos interesses pelas coisas materiais. Assim, muitas preces são dirigidas pedindo coisas materiais, né, a Deus, esquecendo de pedir as espirituais, né, para passar pelas tribulações que o espírito necessita para o seu adiantamento espiritual. E que Paulo era um letrado, né, na época, um estudioso. Paulo era um patrício, né, na época dele. E ele largou tudo, se sujeitou e foi divulgar o Evangelho de Jesus, né, esquecendo, pensando nos valores espirituais e esquecendo das coisas materiais, né? Então ele foi simplesmente com o que ele tinha para fazer essa divulgação, esse trabalho. E assim nós temos que tentar fazer, nos contentar, né? Lembrar das coisas espirituais quando de nossas preces, do fortalecimento, né? Para que possamos adquirir mais bens espirituais, tesouros espirituais, para passar melhor pela nossa situação de encarnados nesse momento, né, em aprendizado também. Então foi essa a lição de hoje. Então agora, já harmonizados, nós vamos fazer a prece. Vamos fazer a prece de abertura, tá? Amado Deus, Pai amantíssimo e bom, Jesus, Mestre amigo, nós rogamos-te, Pai, o amparo para o Evangelho. Rogamos-te, Senhor, que possamos, apesar da nossa pequenez, conseguir absorver alguns ensinamentos para as nossas vidas, para nosso crescimento espiritual, para a nossa dinâmica de vida, para as nossas necessidades. Rogamos, Senhor, estar ao nosso lado em todos os momentos, nos direcionando para o caminho do bem. Também pedimos ao palestrante a intuição, o amparo necessário para a palestra do Teu Evangelho de Amor. Pedindo, Pai, a permissão para dar por início o estudo do Evangelho.
Graças a Deus. Os encarnados e os desencarnados que foram convidados também, estavam aqui presentes. Hoje nós vamos ter a oportunidade de aprendermos juntos a respeito do capítulo 20, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora. Eu prefiro iniciar lendo na íntegra, porque às vezes a pessoa esqueceu do que diz os ensinamentos. Então, é longo, mas tenhamos paciência. Aliás, se nós estamos aqui é porque nós temos paciência mesmo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos disse, não fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Bom, podemos considerar o universo todo, tudo que existe, como sendo a vinha do Senhor, porque nosso Pai, único Criador, que nos criou também. E Deus criou também uma de suas, digamos nós, os pequenos, chamamos de obra-prima, uma das maiores obras do universo, o amor, que emana dele e vai para todos os seus filhos. E uma das leis, um dos desejos do nosso Pai, o Senhor da vinha, seria o de fazer com que seus filhos se amassem a Ele e se amassem entre si. Então, nós todos estamos na vinha do nosso Pai
convidados a trabalhar. E o nosso pai seria o senhor da vinha. Entretanto, pela nossa natureza inferior, desde quando nós fomos criados pelo nosso pai, simples e ignorantes, nós ainda mantemos desejos materiais, que para os animais representam a sobrevivência, para nós também. Só que, como disse a lição, às vezes nós, essa lição lida anteriormente, não nos satisfazemos só pela sobrevivência, queremos mais e mais. Isso é impulsionado por um vício que Leon Denis disse que é o pai dos vícios, o orgulho. E continua dizendo, Leon Denis, que é chamado pai dos vícios porque dele surgem os demais vícios. O ciúme, a inveja, a hipocrisia, a vontade de agredir a qualquer um, até na própria família, agredir os seus familiares, seus filhos. Tudo isso são impulsos provocados, esse e mais ainda, provocados pelo orgulho. E até Leon Denis nos avisa, cuidado com o orgulho, porque ele, sendo o gerador de todos os outros vícios, ele vai se instalar em nosso espírito e vai se espalhar e emitir raízes cada vez mais profundas, sendo cada vez mais difícil de removê-lo. E ainda Leon Denis continua dizendo: infeliz daquele que deixou esse orgulho penetrar no seu coração. E esse orgulho não vai sair sem que o indivíduo tenha sofrido dores físicas, prantos, aflições, choro, humilhações, suor, lágrimas e todas as coisas para poder remover esse orgulho. De modo que às vezes a gente passa por uma vergonha, todos nós já passamos, e fica triste. Mas isso pode ser levado como uma lição. Está vendo? Você está passando vergonha pelo seu orgulho. Ele está saindo, você jogou fora um pedacinho. Aquele que é humilde não vai se sentir humilhado por isso. Tomemos Jesus como exemplo, que é mais humilhação do que sofreu diante dos seus algozes, dos seus juízes, que foram xingados, humilhados, foi xingado, humilhado, etc. E mesmo assim se manteve firme. Bom, então, aqueles que preferiram o vício não podem ser trabalhadores da vinha. Por quê? Porque eles não estão cultivando o amor que Deus lhe deu. A eles também foi dado, só que eles não querem. Eles preferem o gozo material, comer bem, dormir bem, ter uma boa casa, uma boa cama, quentinha, etc. Se colocar acima do seu irmão, permanecer o melhor de todos, o mais sábio, é isso que ele pretende. E que Santo Agostinho nos avisa dizendo: isso é como beber água salgada quando você está com sede. Vai te aumentar mais ainda a sede. E vai desidratar o nosso corpo, nós sabemos pela fisiologia. Então, esse desejo de ser o melhor, esse orgulho, é apenas material. Só vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada que o orgulho conquistou de material além da sepultura.
nós vamos levar, sim, esse conjunto de obras mal feitas que nós vamos ter que, diante dos nossos auxiliares, dos nossos mentores, responder por isso. Então, é preciso abandonar os vícios e substituí-los pelo oposto, pelas virtudes. E a virtude se baseia no amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós temos piedade com as pessoas, amor ao próximo, vamos ter piedade, vamos ter vontade de ajudar. Um copo d'água que eu sirva. Às vezes o indivíduo fala, pega para mim o chinelo. O orgulhoso fala, por que não vai você? Você tem duas pernas como eu. Isso é resultado de orgulho. E por que não servir? Então, aquele que resolve iniciar a conquista das virtudes, já começa pela sua vontade, é uma vontade, mas tem que ser expressa pelo trabalho. É o trabalho que vai dar o certificado. Você realmente é diplomado em virtudes. Não adianta só ler, quer dizer, não adianta só ler. Ler, que bonito, como é belo ser misericordioso, mas você na prática não é. Você continua sendo orgulhoso. Não dá um sorriso. Mas um sorriso não é nada. Um dia eu acordei meio chateado, aborrecido. Fui na padaria, bem cedinho com esse frio. Não é que eu encontrei uma pessoa que sorriu para mim, bom dia, me transformou. Aquele peso que eu trazia, parece que sumiu. Talvez a pessoa nem saiba disso agora. Conquistou virtudes. E por que nós não fazemos também? Começa-se com obras pequenas. Vamos tomar aqui o Centro Espírita como exemplo. O indivíduo vem, tem vontade de aprender, assiste palestra, assiste o que for mandado. Às vezes é uma colocação de Divaldo, né, que costuma ter, né, e convida-se a pessoa a vir. Então, é o primeiro passo. A partir disso, nós já temos vontade de trabalhar. Alguém vai nos dizer, você poderia servir água fluidificada? Nós vamos voltar a ter, não? Quando as coisas mudaram essa situação desagradável que está, nós vamos ter copinhos. Tanto é que vocês estão vendo lugar para pôr os copinhos, né? Não usados. Fluidificada é o bebedouro, agora a gente fluidifica a água também. Posso pegar ali dentro? Isso. Muito bom. Todas as orações que a gente faz, então, uma coisa que eu não sabia. Então, era colocado copinho, eram colocados copinhos sobre a mesa e alguém colocava água fluidificada um por um. Trabalho simples. A pessoa vai dizer, mas isso aí não vale nada, para mim não rende nada. Representa muito. Não se esqueça, foi uma coisa que eu ouvi e não esqueci. O que nós achamos aqui, na parte material, no mundo material, que é pouca coisa, isso não é nada, para mim não custa nada. Meu irmão está doente, ele não pôde lavar as suas meias, e ele precisou da meia para que vai sair hoje à noite, então ele não pode fazer isso, eu lavo. Coisa assim, põe embaixo da torneira, passa um sabãozinho, não sei se é isso também, por favor. Aí lavou, pôs para secar, secou, pronto, uma coisa tão simples. Aquilo que nós julgamos ser simples, no plano espiritual representa muita coisa. Talvez vai nos ajudar, nos tirar de aflições quando chegarmos lá. E o contrário, o indivíduo que faz grandes obras, doou para o centro espírita não sei o que lá, mas ele doou porque era lixo para ele, ou então só para
para aparecer, como nós costumamos dizer. Quando chegar no plano espiritual, quero ver isso aí render. Chegar lá, se ele falar para o seu mentor, olha, o que eu fiz de grande, mas você fez, já recebeu o que você queria. Era aparecer, você apareceu. Você queria se livrar daquelas tralhas, deu para o centro espírita, então está livre já, não devemos nada a você. Então, não vamos ficar pensando que pequenas obras não valem nada. Vale muito, como eu falei para vocês do sorriso, de um aperto de mão, se bem que hoje não, mas um soquinho pelo menos, um encontro com um amigo e ouvi-lo o que ele tem a dizer. Ah, mas é chato ouvir, claro que é. A gente prefere falar. Então, há muita coisa a fazer no centro espírita e fora dele. E cada um na sua igreja. Na igreja católica também, eles têm os seus trabalhinhos, tem uns que acendem vela, coloca flores, não lembro como que são. Na igreja evangélica também, eles têm lá uma forma de limpar, etc. Todos podemos participar na obra do amor. Esse que está fazendo isso está colaborando para a expansão do amor sobre a Terra. Bonito isso, eu li uma vez, mas não esqueci. É nosso dever contribuir para que o amor se espalhe. Ah, mas quem sou eu? Uma coisinha de nada. Você ajudou a espalhar, como nós já comentamos. Então, quando ele começa a trabalhar, ele sente que foi útil. Alguém precisava dele, uma tarefa tão simples ele fez, a pessoa ficou contente, agradece, etc. Não é nada. Ele sente um prazer interno. Nosso Pai Celestial nos deu isso, esse prazer, que nós podemos até considerar essa moeda que os trabalhadores receberam, é o prazer de servir. E claro que quanto maior for a obra, mais coisas ele faz, maior será o tamanho da sua obra, mas o prazer que ele sente é o mesmo de ter realizado o pequeno. Por isso que Jesus deu uma moeda para cada um, porque é o mesmo prazer. Às vezes a gente pode não compreender isso. Uma pessoa que no centro espírita faz tanta coisa, vai ter o mesmo prazer de quem fez vibrações, por exemplo. Eu estou dizendo que deve ser fácil chegar aqui, só ler, está aqui, né? Um que fez uma grande obra no centro espírita, outro que fez vibração, os dois sentem o prazer de servir. Essa é a moedinha. Então, quando nós resolvemos colaborar com o amor sobre a Terra, nós estamos sendo trabalhadores da vinha do Senhor. Um título nobre, talvez não para nós, muito materializado, mas em termos de vida espiritual, é o maior título que a gente poderia ter. Trabalhadores da vinha do Senhor. Mais ou menos como uma pessoa que tinha uma vontade enorme de entrar numa empresa grande, bonita, paga bem, etc. Ele conseguiu aquele emprego. Ele sai todo contente, feliz, e as pessoas olham e falam, você conseguiu entrar na empresa tal, é um alto funcionário, que coisa bonita. As pessoas admiram e ele sente, se não for vaidoso, ele sente alegria por ter conquistado isso e não querer ser melhor que os outros. Então, receber o título de trabalhador da vinha é um orgulho enorme se nós levarmos em consideração a vida espiritual. Quem é você quando chegar no plano espiritual? Você é um simples trabalhador da vinha. Ah, pode entrar.
Ninguém vai perguntar o que você fez de bom. Ele sabe. Está tudo gravado também no Espírito. Ele sabe o que você fez de bom. Você saiu de lá todo manchado. E como Pedro disse, as suas obras suas boas obras serão levadas em consideração diante da quantidade enorme de pecados que você tem. Então nós saímos de lá todo manchado de coisas ruins que nós fizemos e voltamos bem mais limpos. Então não precisa dizer nada, eu já vi. Claro que essa é uma metáfora nossa. Porque na realidade eles já estão sabendo, eles estão em volta de nós, já estão sabendo que nós estamos melhorando. Então aquele que sai da visão totalmente materialista e começa a trabalhar na vinha, é o progresso que nós os espíritas falamos, o espírito progredindo. Custa o nosso trabalho, mas é preciso trabalhar para isso. Então, nós poderemos entender que essa parábola quer se referir a não o tempo que o indivíduo está trabalhando. Aquele que está trabalhando desde a primeira hora, esse que ele fala primeira hora, se não me engano, começa meio-dia, primeira hora. Então, esse que está trabalhando, e até a 1/10 hora, que seria as 5 horas da tarde, quando encerraria o serviço, esse que está trabalhando, está mais tempo, vai receber a alegria de servir igual àquele que entrou na 1/10 hora, ou seja, 1 hora antes, a hora 11. Se os trabalhos encerram na hora 12, esse que entrou na hora 11 são os trabalhadores de última hora. Vão receber a mesma coisa. Por quê? Por causa da felicidade de estar progredindo. A felicidade de colaborar com o bem. Até conta-se que uma madre num mosteiro tinha 3 noviças que estavam em dúvida, mas por que aquele recebeu mais, outro recebeu menos? Aí a madre falou, olha, imagine uma jarra cheia de água, um copo cheio de água e um cálice cheio de água. 3 recipientes de tamanhos diferentes, mas nenhum deles vai se queixar. Supondo que a água seja a alegria de servir, nenhum deles vai se queixar porque o outro tem mais. Porque ele já está alegre, feliz por ter realizado. Então ele não tem que ficar olhando para as grandes obras. Ele vai chegar, se ele quiser, se ele trabalhar para isso. Imagine o tamanho da obra puxa, esqueci o nome dele. O grande da Bahia, Divaldo. Ele tem uma casa, acho que é a Casa do Caminho. Casa do Caminho. Alberga crianças, todos os necessitados em grande quantidade. Sim. Entra o carro lá, sai. Ele é pai de todas, né? É o pai de todos, é o fundador, né? Ele assina a certidão como sendo a crianças dele, né? Ah, sim, é considerado uma pai. adoção, né? Porque a criança abandonada, então, o registro, né? Então, veja o tamanho da obra desse homem. Mas ele vai sentir a mesma alegria daquele que serviu um pedacinho, é o cálice. Nós, trabalhadores da última hora, temos um cálice. Mas se trabalhar, não chegar. Não. O céu é o limite, não sabemos onde vai parar. Mas eu tenho medo de fazer essas grandes tarefas. Quando o trabalhador estiver pronto, o serviço aparece. Isso está escrito nas obras de André Luiz. Então, se o serviço não apareceu, é porque nós não estamos prontos. Nós comparecemos no centro espírita a primeira vez, por exemplo,
Eu me lembro muito bem, quando eu comecei, a gente fica em dúvida, o que eu vou fazer aqui? Deve ser que nem uma igreja católica, eu fico lá sentado ouvindo, até que a gente vai aprendendo. Um dia surge um trabalho, quando os nossos irmãos espirituais falam isso aí, ó, já veio várias vezes, já sabe como é, vamos ver se ele quer trabalhar, e dá algum serviço pequeno, e ele faz e se sente muito bem, orgulhoso por isso, até que ele vai fazendo coisas cada vez mais complexas. É diferente daquele que não quis ir trabalhar, que foi que estavam parados na praça, né, como diz o ensinamento, estavam parados porque não apareceu o serviço. Então o senhor da vinha falou, então vai lá para a minha vinha que lá tem serviço. Então, nós que estamos conversando, nem sabemos o que é o Espiritismo ainda, só vamos nele para aprender, ouvir, em círculo a pessoa não dá opinião, porque não conhece bem ainda, né? Não vai falar alguma coisa, fica com medo de falar coisa errada, que ele quer. Até que uma hora o serviço aparece, quando ele já tem conhecimento suficiente que o incentiva a se expressar. Aí ele fala alguma coisa. Está andando aquele relógio lá? Vai que eu passei da hora e não... Não, está tudo certo. Está certo? Não. Então, então a gente começa assim, por baixo, quer dizer, por baixo, um termo errado. Começa sem prática. E à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, os nossos irmãos espirituais vão nos colocando. Aí sim passamos a ser os trabalhadores, porque estamos realizando, fazendo, porque o difícil é fazer. Quando se estuda uma língua, é fácil a gente ler a gramática no livro, está tudo mental. O sistema nervoso age rapidamente. O difícil é falar. O sistema muscular que vai acionar a língua, etc., não é tão ligeiro como o sistema nervoso. Então nós encontramos dificuldade na hora de começar a falar. Mas tem que começar, não podemos ficar assim a vida inteira. Aliás, aconteceu isso também com Francisco de Assis. Ele se interessou em ajudar os frades que estavam construindo uma igreja, e ele pegava as pedras. O que eu tenho que fazer? Pega as pedras e vai trazendo para nós montarmos as paredes. Ele fez. E um dia ele, deitado numa cama, depois de trabalhar, antes de dormir, ficou pensando, e numa prece, meu Deus, só carregar pedra, isso é pouca coisa, né? Eu queria fazer coisas mais importantes. Então ele ouviu uma voz dizendo, calma, continue assim, à medida que você progredir, mais trabalhos vão aparecer. Então, às vezes nós somos convidados a fazer alguma coisa no centro espírita, se você achar que ainda não está preparado, fale que não. Mas também não deixe a preguiça te dominar, que nós estamos perdendo oportunidades. Nós temos aqui, como nós falamos, servicinho, temos o bazar que atende as pessoas que estão precisando comprar coisas mais baratas. Então, existem trabalhadores da vinha que coletam, preparam as roupas, eu acho que até costura, né? No caso que tiver algum rasgo, né? É assim, monta alguma coisa, prega botão, faz isso no bazar. Eu acho. Prega zíper, certo? E para deixar em condições daquele que está precisando mais do que nós, conseguir comprar, porque se for cobrar uma série de coisas, eles não vão poder pagar. E aquele que vai doar para o bazar, como quer ser um bom trabalhador, pense naquele que vai receber. Eu vou dar essa camisa aqui, mas eu vou arrancar os botões.
alguém vai ter que pôr o botão. Como é que vai doar para uma pessoa uma camisa sem botão? Eu vou doar um sapato que a sola está furada mesmo, então já não presta, eu vou doar para quem precisa. Ora, se você não quis, porque por causa desse defeito, o outro também tem o direito de não querer, né? Apesar de precisar muito. Então, evitar de doar coisas imprestáveis praticamente, porque vai dar trabalho para o bazar, né? Eu quero ver aquele que tem coragem mesmo de pegar uma roupa, uma camisa, uma calça, que ele até gosta ainda de sair com ela, eu vou doar esta. Desafios para nós enquanto estamos aqui, né? Você tem coragem de doar uma camisa boa que você ainda usa, uma roupa? Então, se você fizer isso, você vai levar uma cutucadinha. O nosso orgulho vai dizer, porque você deu, estava tão boa ainda. O nosso orgulho. Mas a nossa virtude vai ultrapassar. Bom, então, uma interpretação que nós podemos dar a esse capítulo seria assim, que o nosso trabalho dentro da vinha é o trabalho de espalhar o amor através não só de nos instruir, como o Espírito da Verdade falou, instruí-vos, amai-vos e instruir. Então, instruir, fazer as nossas leituras, porque o Espiritismo apresenta muitos detalhes que outras religiões, que talvez até a gente já passou, não apresentam e até condenam. Então é preciso a gente ler, meditar, conversar com os colegas. Mas como é que é assim no Espiritismo? É assim? É assim mesmo. Uma vez eu quase saí do Espiritismo, porque alguém disse que Jesus não era Deus. Eu falei, não, aí não dá para ficar nessa religião. Mas depois, lendo e outros conversando com a gente, chegou à conclusão de que Deus é um só. É o nosso Pai Celestial. E Jesus nunca disse, eu sou Deus. Ele representou Deus. Aquele que representa até pode ser classificado. Então, há coisas que nos chocam dentro do Espiritismo. Nos chocam. E outras religiões combatem fortemente. Então, são desafios que nós temos que enfrentar para progredirmos aqui dentro. E também trabalhar. A lição também nos coloca como os espíritas sendo os trabalhadores de última hora. Sim, porque nós já tivemos nossos antepassados que já fizeram esse trabalho. Nós tivemos, depois que Jesus desencarnou, nós tivemos os apóstolos que se espalharam pelo mundo levando o Evangelho. Nós já falamos de Pedro, Paulo. Paulo levou o Evangelho para povos que não eram judeus, não tinham descendência de judeus. Mesmo assim ele foi lá e levou. Apóstolo dos gentios. Apóstolos gentios, por isso recebeu esse título. Então, enfrentaram dificuldades enormes. Gentil garçom? Não, acho que é outro sentido. Aí tanto é que Pedro esteve em Roma e recebeu notícia de que os povos do Oriente Médio, a Ásia Menor, que chama, ali onde hoje é Turquia, ao redor, eles haviam se convertido para o cristianismo, que estava começando, e estavam sendo ameaçados por outros povos, que queriam destruí-los por isso, e ficaram com medo. Aí Pedro passa uma carta para eles incentivando, não continuem assim. E ele ficou em Roma, onde Nero estava perseguindo fortemente os cristãos. Tanto perseguiu que ele ia matar todos os que encontrasse, para exterminar a religião.
ficar em Roma naquela época era arriscadíssimo. Eles entravam naquelas catacumbas por ordem de Nero, para levar perante Nero, e ali era perguntado: você abjura ou não do cristianismo? Ou seja, você falar, não quero mais. Esqueça. Isso é abjurar. Se você falar que esquece, não quer mais ser cristão, você será vivo. Mas se continuar, vai morrer. Aí é aquela festança para eles, né? Colocar entre os leões, na arena, etc. E até que pega. Então, sabendo disso, os cristãos de lá avisaram: Pedro, volte para Jerusalém, porque aqui você vai morrer, e lá eles vão precisar de você, para você continuar a evangelização. Ele falou: mas e vocês aqui? Deixa que a gente sofre o que for preciso, mas você vai. Aí puseram isso na cabeça e ele saiu daqui de Roma para lá, Jerusalém, por uma estrada chamada Via Ápia, e foi andando. Aí parece ser uma lenda, mas diz que ele, no meio do caminho, se encontrou com Jesus, que já havia morrido, né? Encontrou com Jesus que vinha de lá para cá. E aí ele pergunta: covardes, Senhor? É um termo latino, que quer dizer: para onde vais, Senhor? E aí Jesus respondeu para ele: eu estou indo para Roma, porque lá estão precisando de mim, e eles vão ser sacrificados, então eu vou lá para ajudar. E desapareceu. E aí Pedro falou: isso aí é um recado para mim. Fez meia volta, voltou para Roma. Eu fico com vocês. E realmente foi pego pelos romanos e não quis abjurar, claro. Então você vai ter o mesmo destino do seu Senhor. Vai ser crucificado. E aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que não merecia ser comparado. E ficou de cabeça para baixo e não morria, até que um soldado romano puxou a espada e bateu nas duas pernas dele, cortou, e aí ele morreu. E eu estive vendo um documentário, não sei se vocês assistiram, que estavam procurando restos mortais, e alguém achou disso: aqui deve ser Pedro e outros, aqui nesses jazigos. Aí abriram o jazigo e encontraram um com as duas pernas cortadas, que achavam que realmente era Pedro. Então, esses primeiros cristãos sofreram muito. Estevão também morreu sob a direção de Saulo, que depois se tornou Paulo. E muitos outros ao longo da história. Depois, para os cristãos, o que aconteceu foi uma coisa muito boa. Um imperador romano chamado Constantino, ele precisava vencer uma batalha. Senão ele ia invadir Roma. Então, a história conta que ele, diante o exército estava marchando em direção ao inimigo, ele viu no céu uma cruz, onde estava escrito em latim: com este sinal vencerás. Falou: é assim? Chamou um soldado e falou: você fez uma cruz de madeira. O soldado lá da frente carregava essa cruz. E avançou e matou o inimigo. Destruiu e ganhou a batalha. E aí Constantino se converteu ao cristianismo, liberou o cristianismo, então todos poderiam ser cristãos, construir igrejas, etc. Então tudo isso é a história do cristianismo. Depois vieram os chamados pais da igreja,
eram homens que estudaram muito, meditaram, Santo Agostinho foi um deles. Tem uma lista desses pais, que também estavam pregando o amor sobre a terra. Ao longo do caminho, os santos, Joana d'Arc e outros, ajudaram a propagar o cristianismo. Se enterraram da TV, da turma da TV. Até que surgiu o Espiritismo. 1857, o livro dos Espíritos, e que passou a ser considerado os trabalhadores de última hora. Então, era isso que nós pudemos interpretar da lição de hoje, do nosso capítulo, e que nós, resumidamente, então, sejamos trabalhadores de última hora com orgulho, no centro espírita e fora dele, fazendo o bem que nós pudermos. Se de vez em quando a gente pratejar, vamos estudar aquelas frases do homem de bem. Uma delas, o homem de bem sabe que todas as virtudes, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Não vale murmurar. Se murmurar contra a prova ou a expiação, significa que nós precisamos talvez até voltar para a mesma coisa. Então, aguentar firme e espalhar o amor como pudermos. Que assim seja. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor, pelo excelente evangelho. Vamos tentar, conseguir fazer essa linha ficar melhor, Principalmente nós internos, vamos fazer as vibrações. Confiança em Jesus. Abramos nossos corações em vibrações de amor. Pela paz no mundo. Por todas as nações e seus dirigentes. Pelo Brasil, a sua missão de pátria do Evangelho. Pela sala dos passos. Pelos encarnados em sofrimento. Pelos enfermos. Pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas. Pelas casas de caridade material ou espiritual. Por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus. Pelos lares desajustados em sofrimento. Pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações. Pelos nossos pedidos particulares. Por todos que não puderam estar presentes. Pelos nossos lares. E por nós mesmos, graças a Deus. Agradecemos, Pai, por mais esse evangelho desse domingo, que possamos principalmente, Pai, colocarmos em prática o nosso dia e nós fazemos a nossa reforma íntima. Agradecemos e pedimos, Pai, a vossa luz para retornarmos ao nosso lar e que tenhamos uma boa semana para estarmos aqui no próximo domingo. E assim pedimos, Pai, a licença para encerrar o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E todos